Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Douglas Santos aqui, da Revolução Gráfica. Quero te dar bem-vindo aí aos nossos canais sociais, tá? Agradecer pela atenção que você tem nos dado. E, de quebra, eu já quero deixar aí um pedido. Quero te pedir para você seguir a gente, tá? Começar aí a fazer parte desse universo gráfico, tá? Quero te pedir para deixar o seu like também e juntar com a gente para que nós possamos crescer essa comunidade que vai revolucionar o mercado gráfico no Brasil. Beleza? Pessoal, é o seguinte, vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante para você que quer começar na revenda gráfica, tá? Para você que quer começar na revenda gráfica, esse assunto ele é importante e nós iremos falar sobre como escolher um fornecedor para trabalhar com revenda gráfica, tá? Então, aperta o cinto aí, porque nós vamos falar sobre esse assunto aqui e é importante para você, porque talvez você seja um designer que tem talento, né? Tem talento, tem máquina, né? Tem computador, tem software, mas não está ganhando dinheiro. E aí é que entra a revenda gráfica. O que é a revenda gráfica? A revenda gráfica ela permite você ganhar dinheiro sem investir em maquinário gráfico, sem precisar comprar maquinário para impressão, né? Plotter, impressoras gigantes para você fazer a impressão de seus materiais gráficos, tá? Você tem todo o processo de compra e de venda de uma gráfica, entretanto você é uma gráfica sem máquina. Isso é revenda gráfica e é o que nós temos falado aqui nos nossos canais sociais, tá? Sobre a revenda gráfica. E hoje nós vamos falar sobre como você escolhe um fornecedor para você trabalhar com a revenda gráfica. Eu vou levantar aqui alguns pontos que é importante, tá? Serão 5 pontos que eu vou falar aqui nesse vídeo, que vai ser o norte para você escolher o seu fornecedor para a revenda gráfica, tá bom? Então, primeiramente, deixa o seu like, quero te pedir que você deixe o seu like, se for possível, compartilhe esse conteúdo e nos ajude a alcançar mais designers nesse Brasilzão, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, eu acredito que por você estar aqui me assistindo, ter interesse no assunto, você saiba o que é um fornecedor, né? Fornecedor é uma empresa, geralmente é uma empresa, né, que fornece, concede, né, insumos, peças, para que outras empresas possam fabricar, trabalhar, dar a manutenção no seu corpo, né, de uma forma geral, tá? Então, fornecedor é alguém, né, nesse caso alguém, estou falando de uma pessoa jurídica, que cede os materiais, né, vende os materiais, entrega os materiais para uma empresa poder trabalhar, tá? Em resumo é isso. Eu acho que nem necessitava estar explicando isso aqui, porque você já deva saber o que é. Mas no mercado gráfico, o fornecedor ele tem algumas nuances, tá? Nós vamos ter aí, pode ser um fornecedor de insumos, tá? Ele vai fornecer os insumos para a empresa trabalhar, como por exemplo tintas, né? Para colocar, para fazer a recarga nas máquinas, fornecimento de materiais para impressão, né? Lonas, papéis, papel adesivo, PVC, enfim, materiais que vão receber a arte para ser impressa, tá bom? Fornecedor de manutenção, né? Que são empresas que cedem, que fornecem, são empresas que fornecem peças, tá? Cabeçote, enfim, são peças ali de reposição de material. São peças ali de reposição de maquinário para impressão gráfica, tá bom? E fornecedor de materiais gráficos prontos, tá? Como que funciona esse último? Esse último fornecedor, que é o que nós iremos falar aqui, o design gráfico prepara o material, prepara a arte, toda a parte digital ele quem cuida, então a negociação do cliente, até o fechamento do arquivo, ele cuida de tudo isso aí e ele manda isso para um fornecedor e esse fornecedor entrega para ele o material pronto. Esse é o último tipo de fornecimento. Pode até ter outros aí, mas os mais comuns são esses que nós estamos citando aqui. E ele recebe o material impresso ali na sua mão para entregar para o seu cliente. Tá ok? Então, basicamente é assim que funciona o fornecimento no mercado gráfico, tá? Com base nessas nuances que eu acabei de passar para você. Se você já trabalha no mercado gráfico, provavelmente você tem algum desses fornecedores ou mais de um desses fornecedores que eu citei aqui, beleza? Então,
Agora vamos entrar nos 5 pontos aqui para você escolher o seu fornecedor de material gráfico para você trabalhar com a revenda gráfica, tá? Quais são os pontos que eu devo levar em consideração na hora de escolher uma empresa para que ela faça a mim o fornecimento de materiais impressos, tá? Primeiro ponto aqui não é nem para você fazer escolha, mas vai te ajudar a escolher, que é a pesquisa de mercado, tá? A pesquisa de mercado ela tem que acontecer. Antes de você escolher o seu fornecedor, faça uma pesquisa em quais fornecedores disponíveis existem, tá? Existem fornecedores maiores, existem fornecedores menores, tá? Só que o tamanho da empresa, ela não determina os pontos mais importantes na hora do fornecimento do material, tá? Tem empresa pequena que fornece material de qualidade, tem empresa grande que pode fornecer material não com tanta qualidade. A questão é você testar, é você fazer essa pesquisa de mercado para você conseguir compreender as nuances que são necessárias ali que você levantar na sua pesquisa de mercado, tá? Então, essa pesquisa de mercado, na verdade, ela vai envolver apenas fornecedor, tá? Então, sua pesquisa de mercado para um fornecedor de revenda gráfica, ela vai envolver alguns aspectos, tá? Como, por exemplo, às vezes o tempo de empresa conta para você, às vezes não, tá? Mas a qualidade do material, depoimento que o pessoal está dizendo em relação àquela empresa, e outros aspectos aí que são importantes na hora de você fazer essa pesquisa de mercado, tá? Então, senta direitinho, elenca alguns pontos ali, tá? Eu vou passar para você aqui 4 para você escolher, mas para você avaliar, mas via de regra é interessante você saber se a empresa é real, né? Se realmente existe esse tipo de coisa, porque infelizmente você não pode sair confiando em todo resultado que o Google te dá, tá bom? Mas faz um levantamento aí, eu vou te passar 4 aspectos aqui, e com base nesses aspectos eu tenho certeza que você já consegue elencar algumas empresas, e dessas empresas, uma que vai ser, ou mais de uma, que vai ser o seu fornecedor de material gráfico, tá bom? Então vamos lá. Falei o ponto 2 aqui, tá? Agora eu vou entrar nos aspectos que vão ser importantes para você eleger uma empresa para fornecer para você material gráfico, para você trabalhar com a revenda gráfica, tá? Então, beleza. Ponto 2 aqui do nosso vídeo é qualidade do produto. Esse aspecto aqui ele é fundamental, porque tendo qualidade do produto, você pode lidar com outras nuances, né, na negociação com o seu cliente. A qualidade do produto ela é de suma importância, porque quando você tem material gráfico de qualidade, você pode falar sobre preço com o seu cliente. E é isso, é claro, sem preocupação, tá? Quando você tem um material gráfico de qualidade, você pode, a sua conversa com o cliente é em outro nível, tá? Não é mais em um nível de escassez, mas em um nível de qualidade, tá? Em um nível de... E agora você manda na conversa, tá? Tendo material de qualidade, cara, você consegue se estabelecer no mercado, você consegue obter bons depoimentos, porque os depoimentos são importantes para você fomentar publicidade ali em torno do seu negócio, tá bom? Então, a qualidade do material, ela é importante. Quando você for fazer a pesquisa de mercado, leve em consideração esse ponto 2 aqui, que é a qualidade do material. Agora, qualidade do material é algo que você só vai saber diante de 2 aspectos. Primeiro, o que os clientes dessa empresa de fornecimento gráfico estão falando sobre a empresa, tá bom? Então, se você vê muitos comentários em relação à qualidade do material, então você tem que cair fora, tá bom? 2, tem que pegar o material. Você tem que tocar o material, pedir um material, fazer um teste. E assim, se você não quiser fazer isso, pegar um primeiro cliente, entregar para esse primeiro cliente o material, para você ter esse primeiro contato com aquele material fornecido por essa empresa, tá bom? Então não tem como não, é você confiar nos depoimentos, tá? Que vão estar eleitos ali no site da empresa que está fazendo fornecimento de material gráfico para você, e testar o material, comprar, avaliar se o material é de qualidade. Não tem como fugir disso não, tá? Tendo esses 2 aspectos aqui, ou pelo menos um deles, você já consegue ou não. Essa empresa aqui ela está me dando margem para eu acreditar nela. E aí você começa a ter uma negociação ali
mais assertiva, né? Quem sabe ali o fechamento de uma parceria, tá bom? O ponto 2 aqui, então, é a qualidade do material. Ponto 3 aqui, então, para a gente falar agora, é variedade de produtos, tá? Quando você for escolher uma empresa para fornecer o material para você, dá uma olhada na quantidade de produtos que ela disponibiliza para você, tá? Falando do ponto de vista mais empresarial, a gente utilizaria uma palavra mais técnica chamada de catálogo, né? Então dá uma olhada no catálogo de produtos que essa empresa tem, que você pode estar oferecendo para os seus clientes. Por que isso é importante, tá? Quanto mais produto você for capaz de vender, uma vez que nós estamos falando de um negócio sem estoque, tá? Então, estamos falando aqui de negócio que você vai trabalhar com estoque zero estoque, tá? Falando de revenda gráfica. A revenda gráfica ela permite você trabalhar com estoque zero. E isso é importante por quê? Porque manter estoque é caro. Comprar insumos, estocar, ter estrutura ali para receber essa estocagem, cuidado, software para lidar com esse estoque, manutenção, limpeza do estoque é caro. E a revenda gráfica permite você trabalhar com estoque zero, tá? Porque a empresa que fornece material gráfico para você trabalhar com a revenda gráfica é quem cuida do estoque dela, mas você não. Você não tem esse compromisso de ter material estocado, tá? Então, a variedade de produtos é importante porque você vai trabalhar com estoque zero. Isso aqui já é positivo demais. Muito positivo, tá? Outro ponto positivo é que quanto maior a quantidade de produtos uma empresa de revenda gráfica, um fornecedor de revenda gráfica tem, mais possibilidade de produtos você tem para vender. Tá? Então, quanto maior for o leque de produtos, quanto maior for o catálogo de produtos dessa empresa, mais coisas você tem para vender. Mas venda não significa mais trabalho não, tá? Porque como você trabalha, que é uma dica estratégica, tá? Como você trabalha como designer gráfico, tudo que você produz está no computador, está no celular, é intangível, tá bom? E aí, com base nisso, aqui fica a dica, tá? Você vai utilizar o mesmo software, o mesmo programa de computador ou de celular para fazer as suas artes. Se a empresa tiver milhares de produtos, como a maioria costuma ter, tá? Milhares de produtos, um mesmo software vai realizar a arte para imprimir todos esses milhares de produtos. Isso aqui é muito positivo, porque você pode ter vários softwares, é claro. Cada software você vai utilizar para a sua finalidade. Entretanto, em vias de regras, em linhas mais gerais, o negociar do processo final, você vai utilizar uma mesma via e isso economiza o seu caminho, tá bom? Então, a variedade de produtos ela é importante desse aspecto de estoque, desse aspecto de possibilidades que você tem de venda, e isso também coloca a empresa que você está escolhendo para ser o seu fornecedor em um patamar mais positivo. Tá? O que isso quer dizer, Douglas? Isso quer dizer que uma empresa que tem capacidade de manter uma variedade de produtos para você revender, isso quer dizer que ela tem uma capacidade também de negociação muito poderosa, tá? Então isso destaca, do ponto de vista profissional, ela de outras empresas, tá bom? Então isso é um ponto que você tem que levar em consideração, tá? Principalmente do ponto de vista das vendas, tá? Porque mais produto que você vende, é mais fluxo de caixa que você faz, é mais dinheiro que entra na sua conta. Quanto mais produto, melhor para você. É claro que o seu cliente, né, os seus clientes, quando encontrarem você, vão fazer uma pesquisa por um produto. E nada impede de você fazer ali uma venda, né, e oferecer outra coisa. Por exemplo, o seu cliente ele vai procura você. Vou dar um exemplo aqui para você conseguir compreender o que eu estou querendo passar para você aqui. O seu cliente procura você precisando imprimir blocos, né? Blocos de papel, papéis, né, blocados ali, blocos, enfim. E aí você, ou então receituário, que é mais ou menos o mesmo formato, tá? E você, não, eu faço sim, eu vendo para você, eu entrego para você sim esse material. Faço a arte e entrego para você, né? Você cobra ali seu cliente e tal. Nada impede, por exemplo, de você oferecer para ele um carimbo. Você vai precisar de um carimbo também, ele olha assim, eu não tinha pensado nisso, eu vou querer um carimbo também. Então, essa possibilidade você tem quando um fornecedor de revenda gráfica, ele te dá muitos produtos.
Você pode fazer a venda, né? O kit, né? O que a gente chama aqui de kit. Você pode fazer o kit ali para ele, para entregar para ele um produto para ele, vários produtos para ele numa venda só. Então isso é muito positivo quando você tem uma empresa que ela tem vários produtos para fornecer para você, tá bom? É claro que assim, são apenas alguns exemplos, né? Então você vai vender, por exemplo, produtos para festa, né? Só um exemplo aqui. Você vai vender aquelas caixinhas que recebe bala, né? Nada impede, por exemplo, de você vender também caixinha que recebe cachorro quente ou outros produtos personalizados, tá bom? Então, painel para festa, nada impede você oferecer tudo para esse cliente. Nada impede. É claro que esses são materiais que, via de regra, saem mais para cliente final, tá? Não para a empresa. Mas nada impede você oferecer para esse cliente esse tipo de material, tá? Então você faz aí esse kit. Outro exemplo. Seu cliente trabalha com delivery, né? Ele pede ali a caixinha personalizada para receber o delivery dele, né? Nada impede você oferecer para esse cliente também um cartão de visitas fidelidade. Entende? Então, essa possibilidade, ela só existe quando uma empresa, quando um fornecedor de revenda gráfica tem muitos produtos. Você dá uma olhada no catálogo, analisa uma coisa e outra, tá? Junta ali no pedido só e tem um lucro maior. Ao invés de ter um lucro apenas em uma venda, você tem um lucro em mais de um produto ali num único processo de negociação. Então isso é muito positivo, tá? Além do fato de que quando o seu cliente ele compra mais de uma coisa com você, automaticamente, além de você ganhar mais, você tem a possibilidade de oferecer para ele desconto, tá? Por que, Douglas? Desconto. Todo cliente pede desconto. Então, se você... É claro, você vai oferecer se o cliente te pedir. Né? Também você não fica precisando ceder desconto, não, tá? Que o seu diferencial de competição não seja o preço, mas seja a qualidade do seu produto. Porque se você competir sempre por preço, você sempre vai diminuir o preço, sempre vai diminuir o seu fluxo de caixa. Sempre que você diminui o preço, você está lutando contra você mesmo. Sempre que você compete por preço, tá? Em vez de você estar lutando com o seu fornecedor, você está lutando contra si mesmo, porque no final das contas, quem paga os seus boletos é você. Quem paga os seus boletos é você. E isso vale não só para a venda gráfica, isso vale para qualquer negócio, tá bom? Inclusive vale para os negócios do mercado gráfico. Se você sempre está baixando o preço, né, você está sempre onerando a si mesmo. E isso não é positivo, tá? Douglas, eu devo competir pelo quê? Compete por qualidade. Que a sua qualidade fale mais alto que você, tá? Posso dar um exemplo disso aqui para você entender, tá? Tive um cliente, tá? Há alguns anos atrás. Isso aconteceu, isso foi interessante, foi muito interessante. Esse cliente me procurou e ele queria competição por preço, falou comigo, eu estou fazendo só uns orçamentos aí. Eu falei, não tem problema não, tá? De um cliente que eu tinha, ele fazia na empresa dele espaços, né, de patrocínio com banners, né? Ele comprava os banners comigo para banners não, lonas, né? Para vender espaços publicitários. E ele sempre comprava comigo, e aí um certo cliente dele queria um preço melhor, né? E aí eu já tinha feito todas as lonas dele. Ele conseguiu encontrar um preço melhor, né? Nem sempre mais barato é melhor. E aí depois de eu fazer durante um ano todos os anúncios dele, esse outro cliente fez o anúncio em outro lugar, né? E acabou pedindo a lona e em menos de 2 meses a lona que ele pediu estava rasgada. Entende? Então, a vergonha que ele ficou de mim, você não tem noção, tá? Então, acho que ele não quer nem ver minha cara. Entende? Então, a sua competição ela tem que ser por qualidade. Tá? Inclusive, a lona está lá até hoje rasgada. Eu passo e olho assim, fico me achando como entrego material de qualidade. A sua luta, né, entre aspas, a sua competição, ela não pode ser por preço. Porque se você luta por preço, você está lutando contra você mesmo, mas tem que ser por qualidade, tá? E aí a qualidade você ganha tanto no impresso quanto na arte bem elaborada. Pega essa dica aqui para você, tá bom? Então vamos lá. 4, preço e condições de pagamento, tá? Na hora de você escolher o seu fornecedor, você tem que tomar cuidado com esses dois aspectos aqui, tá? Condições de pagamento e preço. Por quê? Porque, primeiro, vamos pelo preço, né? O preço é algo bem relativo, tá bom?
bem relativo. Se você é cliente que trabalha com empresas que o negócio eles possuem um ticket alto, geralmente você consegue vender produtos mais caros, tá bom? Se você não é, já fica mais difícil. Só que no fornecimento, tá? Se você compra um produto mais caro, ele fica mais difícil de você passar ele para frente, tá? Fazer uma revenda com ele, tá? Eu digo assim, eu tô falando de um preço muito esdrúxulo, tá? Porque preço, o que determina preço, não existe uma regra para determinar preço, tá? Pelo menos não no mercado gráfico. Não existe um conselho regional dos designers gráficos que vai determinar o preço de um produto gráfico a ser vendido. Entende? Não existe um conselho, como existe na medicina, como existe na psicologia, tá? Que vai determinar uma faixa de preço. Entretanto, lá no primeiro ponto, na sua pesquisa de mercado, você tem que entender que há uma faixa de preço que ela tem que ser aceitável. E se essa empresa de fornecimento ela tiver muito acima, cara, sai fora. Se ela estiver muito abaixo, desconfia da qualidade. Pode estar, por exemplo, te oferecendo um produto, vou dar um exemplo aqui da lona, falando com a lona 450 gramas e te oferecendo uma lona de 280 gramas. Tá? Então, tomar cuidado na hora de você fazer essa pesquisa, se não tem muitas entrelinhas lá no site do seu fornecedor, tá bom? Então, para você conseguir compreender isso aqui, a questão do preço, a pesquisa de mercado ela é importante. Se você olha 4 fornecedores e um fornecedor tem pontos ali bem positivos, comentários positivos, depoimentos positivos, e a faixa de preço dele está aceitável, mesmo que ele seja um mais caro, né? Eu estou falando isso porque os preços dos fornecedores vão variar, mas eles têm que estar perto, próximos um do outro, tá? E não pode estar 200% a mais, porque senão não faz sentido. Esse cara está viajando a maionese, tá? Ele está te vendendo um produto aí com preço que você deveria estar vendendo para o seu cliente, beleza? Então, essa faixa de preço ela tem que ser aceitável, não pode ser muito esdrúxula. Porque se ela for muito esdrúxula, esse fornecedor ele tem que ser riscado da sua lista, tá bom? Preço, ele vai estar bem conectado com qualidade. Quanto maior for a qualidade, maior vai ser o preço. Não tem como também você pegar produtos aí de qualidade com preço muito baixo, estou sendo sincero, tá? Estou sendo sincero. Se você... Escuta aqui, tá? Se você escolhe um fornecedor com base em preço, você também vai ter cliente que te escolhe com base no preço. Então toma cuidado com isso. Não fica tomando como base apenas o preço, não, porque você pega produto mais barato e entrega o produto final para o seu cliente de má qualidade e toma prejuízo. E isso aí não pode acontecer. Não pode ocorrer de maneira alguma, tá? De maneira alguma. Outro ponto positivo que você tem que levar em consideração é as formas de pagamento, tá? Quanto maior for a forma de pagamento, melhor para você. Por exemplo, cartão de crédito, cartão de débito, Pix, boleto, tá? Por quê? Porque algumas circunstâncias elas vão acontecer que às vezes você não consegue ter disponível uma forma de pagamento. Mas se tem no site outra forma disponível de pagamento, isso fica melhor para você. Então, quanto mais opções de pagamento a empresa fornecer, melhor é. Bandeiras que ela aceitar, tá? De cartão de crédito. Então, isso é muito positivo para você escolher essa empresa. Vou dar um exemplo aqui para você. Suponhamos que você é um designer gráfico, está começando agora e você está quebrado. Você está quebrado. Mas você é um camarada que você consegue fazer uma boa negociação, tá? Você consegue negociar com o seu cliente, por exemplo, para que o seu cliente te pague primeiro e você entregue o material para ele depois, tá bom? E aí o cliente ele te pagou um dinheiro em espécie, né? O pagamento dele foi em espécie, então pegou o dinheiro ali e agora? Se a empresa de fornecimento gráfico ela só aceita pagamento digital, para você fica complicado. Por quê? Se você é um bom negociador, você pegou o dinheiro do cliente, recebeu do cliente o pagamento pelo serviço, você já tirou seu lucro e você vai comprar o material que você vai entregar para o seu cliente, tá? Você vai comprar ali no site, você fornecer o material para o seu cliente. Se só tem pagamento via cartão, via Pix, fica complicado. Para você fazer depósito na conta, às vezes a conta ela pode cobrar alguns cashes aí, mesmo de alguns reais.
Você já começa a entrar no processo de prejuízo, tá? Mas se a empresa tem o boleto para você comprar, já fica viável. O mais difícil você já fez, que é receber do cliente. Entende? Receber do cliente sem entregar para ele, né? Então você fez um serviço ali que para o seu cliente ficou bom, você foi honesto na sua negociação, foi íntegro. Agora, pagar, entregar para o cliente. Entende que é a diferença? Quando você tem... Esse aspecto pode não parecer muito positivo, tá? Mas no dia a dia, quando você lidar com essas situações, você percebe o quão importante é ter várias opções de pagamento disponível do seu fornecedor. Eu digo porque eu trabalhei em empresas, tá? Eu trabalhei em algumas empresas de medicina e a gente trabalhava com fornecedor e o fornecedor só pagava boleto, só citava boleto. E era muito ruim pra gente, porque às vezes a gente não tinha necessidade de pedir de 15 em 15 dias. E aí a gente recebia quando o mês virava. E ficava um processo muito oneroso pra gente. Porque o fornecedor, ele só aceitava o pagamento no boleto. É muito comum, tá? Em negociações de B2B, empresa para empresa, o seu fornecedor ele aceita apenas uma forma de pagamento, tá? Quando o fornecedor aceita mais de uma forma de pagamento, isso é positivo, isso é bom para ele, mas é bom também para você, porque as circunstâncias, elas não ocorrem sempre da mesma maneira, entende? Então, como você não tem um controle das circunstâncias, pode acontecer uma situação ou outra, uma maior quantidade de possibilidades de pagamento, né? De forma de pagamento, é melhor para você, entende? Parece ser um ponto assim, não muito importante, que eu estou falando aqui, mas no dia a dia, quando você se depara com essas situações, você acaba percebendo que isso influencia sim, e muito talvez, no seu processo como um todo, tá? Porque, por exemplo, suponhamos que você está com pressa no pagamento, né? Você está com pressa em fazer o pedido. Se você paga pelo boleto, o processo ele acaba se tornando oneroso também. Aí você passa pelo cartão de crédito, ou Pix, a liberação imediata. Entende? Então esse processo aí é que é importante para você escolher. Esse ponto ele é importante para você escolher o seu fornecedor de revenda gráfica, tá bom? 5. Ponto 5 aqui agora que nós vamos falar é suporte ao cliente, tá? O suporte ao cliente ele vale para qualquer lugar, tá? Para qualquer negócio. Mas se a empresa ela oferece suporte para o cliente, isso permite para você uma agilidade, uma facilidade, um facilitador para você fazer as suas artes, para você fazer os seus impressos nessa empresa, tá? Se você vai na empresa lá e não tem nenhum WhatsApp disponível, fica difícil solicitar suporte por e-mail. Fica difícil solicitar suporte via ligação. Quando a empresa ela fornece ali um suporte, por exemplo, via WhatsApp, cara, isso é meio caminho andado. Isso ajuda demais você. É tipo você tá querendo comer de uma fruta, de uma árvore, se sentar debaixo da árvore e a fruta é só você levantar a mão para pegar. Porque o suporte ao cliente ele é muito importante. Agora, vamos lá. Tá? Isso aqui, principalmente para quem é iniciante. Tá? Quando você é iniciante, você tem muita dúvida. Tem muita dificuldade. Isso é muito comum. Tá? Isso é muito comum acontecer. Você entra ali no processo ali você está iniciando, na verdade, né? Está iniciando, quer fazer suas vendas ali, quer fazer suas negociações, quer entregar seus gráficos para o seu produto material, seu produto gráfico para o seu cliente. É muito comum você ter dúvida de fechamento, é muito comum você ter dúvida de pagamento, é muito comum você ter dúvida na escolha do produto. É muito comum, tá? Estou falando com base na experiência, tá bom? Dificuldades que eu passei. E aí, como a maioria das vezes a gente não tem quem mentora a gente, tá? Apesar que eu tenho um programa que pode mentorar você, tá? A trabalhar com a revenda gráfica. Nós temos aí uma formação que ajuda designers a trabalhar com a revenda gráfica. Na verdade, nós temos um método, né? Nós desenvolvemos um método com base na experiência, tá? Com base na experiência que ajuda o designer gráfico a trabalhar com a revenda gráfica de forma que ele consiga se tornar um designer independente, beleza? Agora, mesmo que você está começando, não conhece um método como que nós oferecemos na nossa formação, que vai permitir você trabalhar, fazer ali todo o processo de compra, negociação, enfim. Você precisa contar com suporte. Quando o suporte
ele te ajuda, fica mais fácil, 50% do caminho já está andado. Quando você tem um suporte da empresa que você manda mensagem, te responde, tira suas dúvidas, ajuda você a escolher, te guia pelo caminho, cara, você começa a entrar no processo, é claro, você começa a entrar no processo ali de produtividade muito grande, entendeu? Agora, quando você está sozinho, fica mais difícil. O suporte ao cliente é um ponto que você tem que levar em consideração na hora de você escolher o seu fornecedor de revenda gráfica, tá? Ele tem que ser levado em consideração, porque o suporte que você precisa, inclusive, pode fazer fidelizar com esse fornecedor. Se ele te oferecer um bom suporte, personalizado, pessoal, rápido, focado no resultado, não no processo, focado em te ajudar e não apenas a vender, esses pontos, ele vai ajudar você, principalmente se você for iniciante. Tá bom? Então, é um ponto que você tem que levar em consideração, tá bom? É um ponto que você tem que levar em consideração não só na hora de você querer receber o suporte, tá? Mas também na hora de você dar o suporte que o seu cliente precisa. Esse suporte é importante, tá? Se o cliente tem uma dúvida ali sobre um produto que ele quer escolher, você não responde, você onera, aí você quer receber suporte, sendo que você não fornece suporte para o seu cliente. Aí não, né? Aí fica difícil, tá bom? Fica complicado. Então pensa nisso aqui em relação ao suporte. É um ponto importante, tá? Quanto melhor, quanto mais rápido é o suporte, melhor é para você. Mais aprendizado você tem na hora de fazer ali o processo de compra no seu fornecedor, que vai te deixar mais independente, mais livre, mais solto, sem depender de ninguém. Beleza? Isso vale para quem trabalha com a venda gráfica, tá? Douglas, eu trabalho, eu tenho máquina, vale para mim? Cara, não vale. Tá? Porque a sua negociação é outra, tá? A sua negociação é outra. Inclusive, um suporte, o que pode acontecer no suporte é você receber dica de fechamento de arquivo, o seu arquivo está fechado errado, tá? Esse arquivo aqui, ele pode dar erro. Se você mandar ele desse jeito, faz ele assim, faz ele dessa forma, entende? Esse suporte é o suporte que você precisa para trabalhar com a venda gráfica, tá? Então leve em consideração esse ponto sim, porque querendo ou não, ele pode influenciar sim na escolha do seu fornecedor, tá bom? Pode parecer que não, pode parecer um ponto muito bom, mas ele não é, tá bom? Então, 5 aspectos, tá? Para você escolher um fornecedor para você trabalhar com revenda gráfica. Primeira, pesquisa de mercado. Você tem que fazer, tá bom? Não tem como você não fazer pesquisa de mercado. Você tem que fazer pesquisa de mercado. Elenca ali alguns fornecedores deles, escolhe um, faz um funil ali. Muitos, vai tirando. Esse aqui parece que me atende, tá bom? Qualidade dos produtos, tá? Então qualidade do material é importante demais para você escolher um fornecedor de material gráfico. Quantidade de produtos disponíveis também tá? Variedade de produtos. Um ponto positivo para você escolher preço e condições de pagamento, tá? E suporte ao cliente. Esses 5 pontos aqui são pontos que você tem que elencar na hora de você escolher o seu fornecedor de material gráfico, tá bom? E por último, eu não poderia deixar de falar, né? É claro. Conheça aí a Revolução Gráfica, uma empresa que ajuda você a trabalhar com a revenda gráfica. Como que nós podemos ajudar você? Nós ajudamos de 2 formas, tá? Ajudamos fornecendo o material que você precisa para você entregar para o seu cliente, beleza? E nós temos também uma formação que é um método que nós desenvolvemos que ajuda o design gráfico a trabalhar com a revenda gráfica, tá bom? A Revolução Gráfica ela tem materiais de qualidade para você, tem milhares de produtos para você, tá? Nós temos ali qualidade do produto, nós temos qualidade do produto, variedade de produtos nós temos, oferecemos várias condições de pagamento, tá bom? E o suporte ao cliente que você precisa. Então, na verdade, assim, não precisa escolher a gente não, mas coloca a gente na sua lista, tá bom? Coloca a gente na sua lista quando você for escolher um fornecedor de revenda gráfica. Coloca a gente na sua lista, você vai ver se você não consegue faturar com a gente, tá bom? Então, assim, elenca aí, eu não estou aqui
colocando uma arma na sua cabeça, mandando você escolher a gente, não, tá bom? Nada disso. Mas a gente está aí para poder ajudar você, design gráfico, a faturar trabalhando com revenda gráfica, bom? Beleza? Então, esses pontos aqui são pontos que nós trouxemos para você escolher um fornecedor de revenda gráfica, escolher um fornecedor de revenda gráfica para você trabalhar como design gráfico, para você atuar no mercado gráfico, tá? São 5 pontos importantes que você vai precisar para você estabelecer o seu negócio, não importa se você é CLT, trabalhando como freela. Esses 5 pontos aqui, eles são para você escolher o seu fornecedor de revenda gráfica, tá bom? Então, obrigado aí pela sua atenção. Eu acho que esse vídeo aqui, ele vai ajudar você. Eu quero te pedir, você deixa aí o seu like, tá? Ajuda a nossa comunidade a crescer cada dia mais, a chegar a alcançar mais designers aí nesse Brasil, para que nós possamos tornar esse país um país revolucionário através do mercado gráfico. Abraço no seu coração, muito obrigado pela sua atenção, valeu e tchau, tchau!